Muito bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui me apresentar. É Francisco de Assis. Sou integrante do grupo 5. Grupo este que é composto também pelo João, pela Márcia, pela Débora e a Andressa. A disciplina que a gente está estudando nesse período é a disciplina chamada Negociação e Arbitragem. Disciplina essa que tem como professora a professora Mariane Leal, que está nos repassando essa disciplina, né? O conteúdo dessa disciplina. Ficou para mim detalhar a questão das ferramentas direção e controle, que são duas ferramentas que fazem parte de uma gestão de uma negociação, né? Que é chamado de PODC, que é uma sigla aplicada à negociação, né? Que essa sigla apenas quer dizer que, mais uma vez, ela trata-se de uma sigla utilizada dentro da gestão da negociação, as quais indicam P, que é o planejamento, organização de direção, e C, controle, que quer dizer, são uma junção de ferramentas que se trabalham dentro da gestão de negociação, né? Da negociação. Mas primeiramente eu sempre gosto de tratar sobre os conceitos, né? Digamos, vamos ver, por exemplo, já que nossa disciplina é negociação e arbitragem, o que é uma negociação, né? Em poucas palavras, negociação é o processo de relacionamento interpessoal que ocorre quando uma pessoa deseja algo de outra, né? E o que seria a arbitragem, né? A arbitragem é um método de resolução de conflitos no qual partes definem que uma pessoa ou entidade irá solucionar controvérsias apresentada pelas partes sem a participação do Poder Judiciário. Quer dizer, é uma outra maneira de se resolver conflitos, de se solucionar problemas, sem mexer na questão judiciária. É um meio termo, vamos dizer assim, quando nós estamos tratando de arbitragem, né? Então, essa arbitragem costuma oferecer decisões especializadas e mais rápidas do que as judiciais, que a gente sabe que essas decisões judiciais acarretam vários, digamos assim, por exemplo, requisito tempo, quando se coloca uma questão para se resolver na justiça, né? Isso geralmente leva-se muito tempo, tem a questão justiça, tem que se colocar advogados, né? Tem a questão do custo com os advogados, sabe? Uma situação que pode ser, dependendo do caso e das pessoas envolvidas, pode ser resolvida através da arbitragem, né? Que essa arbitragem aí veio como uma maneira subjetiva de se resolver esse tipo de conflito, né? Já falei do PODC, né, que é o Planejamento, Organização, Direção e Controle, que são as ferramentas utilizadas dentro de uma negociação, e a gente sabe que a gente entende que essas ferramentas elas caminham juntas, elas são interligadas entre si, né? Então eu vou especificar um pouquinho mais sobre essa questão da direção, né? Direção e controle, que ficou para mim tratar sobre essas ferramentas. Bom, a questão da direção dentro de uma gestão de negociação em palavras simples, é a função humana da negociação. Quer dizer, ela trata de dos talentos humanos. E é através da direção, através dos seus administradores, enfrenta o complexo desejo em manter os colaboradores motivados, alinhados com a diretriz da organização. Isso aqui é mais voltado para o cabeça de chave, para a pessoa que está lá à frente, para o líder. Por isso que se diz que é a função humana da organização. A pessoa que vai estar lá à frente tem que estar bem motivado para poder motivar, um exemplo, para poder motivar todo o corpo, todos os outros membros da organização.
E se percebe também que o principal recurso em uma negociação é o seu responsável, né? Então, caracteriza não, é vital, de total necessidade e importância que esse responsável pela negociação, que seja ele o diretor, que seja ele o responsável direto pela organização, que seja uma pessoa que tenha habilidades, que seja uma pessoa que tenha temperança, para que possa lidar bem com aquela situação, né? Eu posso até citar, por exemplo, os casos, digamos, policiais, por exemplo, né? Que lá tem o negociador, no caso de, por exemplo, no caso quando se há sequestro, por exemplo, aquela pessoa que vai negociar lá com os meliantes lá, ele tem que ser uma pessoa totalmente preparada, uma pessoa que tem habilidades para lidar com aquela situação, para que não não esteja um desfecho desastroso para a vítima, no caso, né? E outra coisa, dentro da direção, quando se for tratar desse tipo de situação, deve-se ter uma harmonia uma boa harmonia entre todos os membros da organização durante essa negociação. Por exemplo, todos os membros da equipe, juntamente com os seus superiores, eles têm que traçar metas de forma que não ocorra controvérsias entre eles. Na verdade, eles para resolver as controvérsias, né? E se sabe-se que cumprir o pactuado é a regra de ouro de uma negociação. Cumprir o que foi proposto, não é isso? Pessoal, sobre o controle dentro da gestão de regulação, ele tem o objetivo de monitorar todos os processos existentes em todos os níveis da organização, adotando critérios diferenciados de acordo com os setores ou atividades exercidas e é um parâmetro da função planejamento. Ele tem, em outras palavras, ele tem essa função de controlar todos os níveis, né? Para ver como é que se vai se resolver, para se chegar aos resultados, os objetivos almejados. Ele como o próprio nome diz, para controlar todos os níveis, por exemplo, da organização do planejamento, a direção para chegar no controle. O controle é uma forma de regular para que esses objetivos sejam assim alcançados. Então, o controle deve ser feito através de processos predeterminados, considerando o ambiente da organização onde as informações serão colhidas e avaliadas, né? É crucial isso aí. A organização é de fato um sistema interligado, né? Não pode ser separado uma coisa da outra. Por exemplo, o planejamento, a organização de direção e controles, eles devem caminhar juntos para que se assim possa se chegar aos resultados almejados, como eu já tinha falado antes. Essa questão, voltando um pouquinho, essa questão da direção, ela é como se fosse a direção, ela é de fato uma junção, uma fusão entre a liderança e a coordenação, e uma coordenação, né? Ele tem a função humana, como eu já disse, na organização, trabalha o talento humano dentro das organizações, né? Esse líder tem a função de influenciar, né? A liderança tem que ser uma pessoa que tenha pulso, que tenha habilidades, como já foi dito antes, para que possa dirigir bem, para que possa tocar bem a organização, né? Então, pessoal, era só isso, breves palavras, breve vídeo, falando aí um pouquinho, detalhando melhor aqui na minha fala, a questão da direção e controle, tá? Pois tá, pessoal, muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.